Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vocês devem estar estranhando um pouquinho, que ainda está claro, mas vocês vão ver essa mensagem à noite, por isso que realmente eu estou cumprimentando vocês como se já fosse noite. É um prazer, uma honra, um privilégio, mais uma vez, poder trazer a palavra do Senhor e compartilhar daquilo que o Senhor falou ao meu coração com a amada igreja. Hoje o culto foi uma bênção de manhã, quem não foi tá perdendo. E assim, tanto o pastor Carlinhos quanto a irmã Inês na aula da escola bíblica falaram sobre duas situações, mas que o Espírito Santo convergiu no meu pensamento na mesma coisa, que é o pecado, que é a luta diária dos patriarcas com relação ao pecado. Na aula da irmã Inês foi falado disso, né? A luta do pecado já na vida de José, a luta do pecado do próprio Isaac, de Abraão e de Jacó, que depois chamado de Israel. Então, tudo isso convergiu com a palavra que o pastor Carlinhos também trouxe, falando que a gente tem que manter o nosso coração puro, que de todas as saídas da vida, as decisões, elas procedem do nosso coração. Então, se o nosso coração, não o órgão físico, do batimento aí, mas o coração, a nossa alma, a fonte das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, ele tem que estar limpo, ele tem que estar vermelhinho, né? Banhado pelo sangue de Cristo, e não negro pelo pecado. Então, amados, isso não é fácil. O Senhor fala constantemente ao meu coração, e eu tenho certeza que é o coração de cada irmão, como a gente tem que se manter limpo e puro na escolha diária de servir a Cristo, querer obedecer a Deus, como fez os patriarcas, né? Em Gênesis a gente está aprendendo isso. Vão na escola bíblica de domingo, que está sendo uma bênção. E assim, como essa luta, né, de José, acha que foi fácil para José? Imagina, ele tinha 18 anos, ver uma mulher lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar, dando todas aquelas insinuações, né, se jogando literalmente para ele. Vocês acham que foi fácil ele obedecer a Deus e não obedecer a sua carne? Então, mediante a isso, Deus falou muito forte ao meu coração, tanto através da vida do pastor Carlinhos, tanto quanto da vida da irmã Inês. E o Senhor me fez lembrar de Romanos 7. Aí vocês podem falar: nossa, pastora Valquíria, mas depois do culto o Senhor te inspirou? Foi. Depois do culto, eu estava num outro pensamento de pregar, e o Senhor falou tão forte ao meu coração para passar isso para a igreja e para aqueles que não tiveram a oportunidade de ir para o culto. Então, amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 7 e vamos ler o capítulo todo, e vamos ler um pedacinho do 8 também. Então, na medida que o Espírito Santo foi falando ao meu coração, eu vou falar com a igreja, com os irmãos, e vocês meditem, porque esse texto é muito forte e explica a origem do pecado, explica a origem do conhecimento do pecado na lei e a origem, glória a Deus, da salvação, do caminho da salvação que só vem por Cristo. Amém? Então, vamos ler. Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligado pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Quem entendeu? Então, enquanto o marido estiver vivo, ela é casada com aquela pessoa, então ela está sob uma lei, a lei do casamento, a lei do marido. Aí o verso 3. Enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada de adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem.
Amém? O 4. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim que dessemos frutos para Deus. Então, amados, a primeira coisa que o Senhor já me saltou aos olhos aqui, ao meu coração, o Senhor fala nesse verso 4. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, quando a gente teve o conhecimento pela lei do que era pecado, do que não podia se fazer, a gente não é mais inocente. Então, a gente sabe o que é pecado pela lei. E para se livre dessa lei do pecado, como a mulher estava livre da lei quando o marido morre, somente pela morte de Cristo e crendo nessa morte, nesse sacrifício, é que nos tornamos livres. Amém? Vamos para ainda continuar no capítulo 4. Então, vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim que dessemos frutos para Deus. Então, o Senhor já aqui nos lembra que Ele nos fez morrer para o pecado através de Cristo, para que dessemos frutos para Deus. Então, Deus quer que a gente dê fruto, se livre do pecado e dê fruto para Deus. O verso 5. Porque, enquanto estávamos na carne, as paixões do pecado, que eram pela lei, operavam em nossos membros para trazer fruto para a morte. Então, se a gente peca, a gente gera fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, o que nos aprisionava, o pecado, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, é pra gente todo dia batalhar para não pecar, para a gente viver pelo Espírito e não pela lei que nos lembra de pecado. Verso 7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Então, até conhecer a lei, a gente é inocente. Entre aspas. Deus queria, Deus sempre fala, e hoje foi dito na pregação, Deus sempre avisa para que a gente não peque. Deus sempre nos alerta o que é pecado. Fez isso com o povo dele lá atrás e faz isso conosco, que é o povo dele, hoje. Ele fala isso sempre pra gente não pecar, como a gente vencer o pecado. Então, o Senhor, pela lei, falou, não cobiçarás, porque a cobiça é pecado. Então, a gente sabe o que é pecado, que cobiça é pecado. Amém? Quem tá entendendo? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Está morto por quê? Porque você não tem conhecimento de que aquilo é pecado. A partir do momento que você sabe que aquilo é pecado e faz, você já pecou. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Porque nós sabemos que a partir do momento que a gente peca, a gente está morto espiritualmente. O 12. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim, pelo que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Sabe quando o Espírito Santo fala comigo e com você? Valquíria, não faz isso, minha filha, porque isso é pecado, isso vai me desagradar. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado.
Porque o que eu faço, não permito, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso faço. A gente odeia o pecado, a gente não quer fazer. Mas como o próprio apóstolo Paulo está falando aqui, quando a gente vê, a nossa natureza carnal já está pecando. É para que a gente continue pecando e falar, se o apóstolo Paulo pecava, eu posso pecar? Não. É para dizer que nós somos humanos, temos uma descendência de Adão pecaminosa e a gente não pode pecar, a gente não pode sucumbir com o pecado, mas às vezes a gente peca. Por isso que a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. E orai e vigiai. A gente tem que vigiar, porque senão, quando a gente vê, a gente cai. Então, a gente tem que pedir para Deus todos os dias para nos ajudar nessa luta. Aí o 16. E se eu faço o que não quero, eu consisto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem, eu não encontro. A gente quando vê, a gente quer fazer o bem, mas a gente não faz, infelizmente. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amados, o pecado que habita em nós, infelizmente. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, mal está presente comigo, infelizmente. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Amados, eu sempre falo, é fácil você falar, sai em nome de Jesus, o diabo tem que sair, porque ele respeita a autoridade de Cristo. Mas como você e eu vamos falar, sai membro, sai carne. E isso faz lembrar um outro versículo, que Jesus fala que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Por isso que Deus às vezes permite certas doenças na nossa vida, porque pra gente lembrar primeiro que a gente é carne, que a gente é pó, que a gente depende dele. Não dá pra ser super-humano, super-homem, super-mulher. A gente depende de Deus o tempo todo, nos ajudando nessa guerra, que é diária. Quando a gente vê, a gente tá falando mal do outro, quando a gente vê, a gente tá pensando mal. Essa semana eu tive um exemplo que eu lembrei bem quando o pastor Carlinhos estava falando do coração enganoso, quem o conhecerá, quando você vê, você já tá desejando o mal pro outro. Por quê? Porque a gente tá numa vida corrida, a gente tá ali ajeitada e muitas vezes no serviço a gente tá ali na carne. E por isso que a palavra de Deus diz pra gente vigiar. Quando a gente vê, a gente já respondeu o outro de forma agressiva, a gente já quis que o outro, de repente, enfim, se ferrasse, fez algo pra mim, eu quero mais aqui. Não, amados. Aí é nessa hora que a gente tem que pedir pro Espírito Santo, que tá na gente, nos ouvir e fazer a gente ganhar essa luta contra o pecado. Não, Pai, eu não quero te desagradar. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Amados, por isso que é vigiar e por isso que é orar o tempo todo, sem cessar. Vamos continuar aqui no 24. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vai ter condenação pra gente se a gente andar segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É só em Cristo que a gente é liberto e livre do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Cristo veio para nos salvar, para nos libertar desta carne que faz a gente pecar. Cumpriu toda a lei,
mas ele veio em carne, como sacrifício, como oferta de Deus pelos nossos pecados, para a gente poder ganhar essa guerra que é suja dia a dia, nós com os nossos membros, nós com os nossos desejos de carne, nós com a nossa mente. Mas Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário e já nos banhou no sangue dele precioso. Amém? Hoje o pastor Carlinhos falava do coração, que ele tem que estar banhado, vermelho, pelo sangue carmesim de Cristo. Porque se ele não tiver banhado, a gente vai pecar, a gente vai desejar mal para o outro, a gente vai ter inveja, a gente vai praticar coisas que não agradam a Deus. Mas se nós estivermos banhados, pedindo para Cristo, pelo Espírito Santo dele, banhar o nosso coração em vermelho carmesim, ele não peca. Amém? O verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem que andar segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Então, temos que ter o Espírito de Deus nas nossas vidas, para sermos todos os dias de Cristo. E se Cristo está vivo, está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, que vivemos segundo a carne. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A gente tem que matar as obras do corpo para vivermos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofrermos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amados, temos que viver em Cristo, temos que viver com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos corações, porque senão, amados, a gente sucumbe. Mas se a gente vencer em Cristo e por Cristo, nós vamos ter essa glória que em nós há de ser revelada. Vamos viver com Cristo eternamente. Então, firme no Senhor Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, firmes na palavra de Deus, sim, para sabermos o que é pecado e o que agrada e o que desagrada a Deus, mas principalmente firmes com o Espírito Santo de Deus, falando, clamando Abba, Pai, para que Ele diariamente nos purifique,
nos console, nos fortaleça com o amor dele e com o sangue dele precioso derramado na cruz do Calvário. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e eu quero orar. Amado Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Precisamos tanto da sua ajuda, Senhor, para lutarmos diariamente, para vencermos diariamente, Senhor, com a nossa carne, Senhor, e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, não sucumbir às coisas do Egito, não sucumbir às coisas desse tempo presente, das coisas que não te agradam, Senhor. Como disse hoje a Inês na escola bíblica, que possamos deixar as coisas do Egito para trás e possamos sim, Senhor, estar prontos, Senhor, para vivermos diariamente contigo, com Cristo. Pai, abençoa a nossa igreja, cada irmão, cada família aqui representada, Senhor, da saúde, da paz, da prosperidade, Senhor, e que meu irmão e minha irmã possam estar firmes com o Senhor dia a dia, pedindo para o teu Espírito Santo fortalecer, em nome de Jesus, que os enfermos possam ser curados, Pai, que aqueles que estão cativos possam ser libertos, Senhor, e que haja salvação nas vidas e nas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos.